Tem uma cidadezinha chamada Maruim, no interior de Sergipe. Na época, eu tinha 18 anos e fazia o meu último ano no Colégio Sabino Ribeiro. Era supletivo. Eu estudava das 7 às 9h30 da noite. Já estava acostumado a sair da escola e ir direto para a casa da minha namorada, que ficava a uns 300 metros depois da minha casa. Continuei essa rotina por cerca de 2 meses antes de eu ver algo que tirou a minha paz por um tempo naquele ano. Para vocês terem uma ideia, eu reprovei na escola porque não quis sair mais à noite para nada. Aquilo mudou meu jeito de ver as coisas deste mundo para sempre. Numa manhã de terça-feira, às 4 da manhã, meu pai saiu de casa para ir até a cidade comprar pão. Nós moramos numa zona rural distante do comércio da cidadezinha. Quando meu pai retornou da cidade, minha mãe disse que percebeu ele um pouco pensativo, de um jeito que nunca viu antes. Ainda mais naquele período onde ele estava animado curtindo suas férias do trabalho. Depois eu percebi que ele conversava com minha mãe, mas achando ser algum problema qualquer, eu não dei ouvidos. Depois, meu pai veio conversar comigo sobre alguns assuntos do dia a dia. E do nada, ele falou sobre os horários para eu chegar em casa. Eu meio que estranhei, pois meu pai nunca falava muito sobre horários, nem com minhas irmãs, que eram mulheres. Mas sabia que ele devia ter motivos e não quis dizer que ele estava errado. À noite, eu estava na minha rotina normal, me arrumando, e antes de sair, o meu pai recordou da nossa conversa logo cedo, me lembrando do horário. Eu ainda estava meio sem entender, mas concordei e fui para a escola. Às 9h30, saí da escola já esquecido da conversa que tive com meu velho e fui direto para a casa da minha namorada. Saí da casa da namorada já próximo da meia-noite, por volta de 11h40. Eu lembro que meia hora antes, os cachorros do vilarejo não paravam de latir. Mas era normal. Cachorros latirem em um lugar que tem muitos animais de grande porte, como bois e cavalos. Eu me despedi da namorada e comecei a caminhar. Fazia um silêncio no ambiente que não era normal. Os cachorros pararam de latir. Os grilos pararam de estridular e senti uma sensação ruim. Calafrios. Passei por debaixo de uns pés de manga, pois era o caminho, e assim que eu saí do chão de terra, eu comecei a escutar pisadas. Eu olhava para trás e não via ninguém, mas eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Algo em mim estava dizendo que eu tinha a certeza de que alguém me olhava, e comecei a lembrar das histórias que meu pai contava. Eu pensei em correr, mas as minhas pernas não queriam, apenas andavam. Eu ouvia as pisadas, olhava e nada. Até cheguei a pensar que poderia ser algum cavalo solto, mas tinha aquela sensação ruim que não parava. Os arrepios vinham. Eu nunca senti nada igual e continuei meu trajeto. Eu não queria mais olhar para trás. Não queria acreditar na minha imaginação. Eu resolvi olhar só mais uma vez. E passando na rua em frente a um terreno baldio, eu me deparei com uma coisa que a partir dali eu entendi por que sentia a sensação ruim e os arrepios. Eu vi um bicho que parecia ser um cachorro preto de uma pelagem muito feia, uma mistura de preto com marrom e cinza. Aquele bicho magro não estava olhando para mim, estava olhando para o lado, como quem quer se mostrar. Porém, ele começou a olhar bem devagar para a minha direção. Eu perdi o fôlego por uns 8 segundos. Tinha grandes olhos vermelhos. Estava agachado e até se assemelhava a um chimpanzé.
Eu podia jurar que aquela criatura sorria para mim. Eu perdi o controle das pernas quando recebi do nada um choque de realidade. Parecia que eu estava em um pesadelo. Eu estava tentando acordar e não acordei. Quando meu corpo destravou, eu só me lembrei de tirar os chinelos dos pés e correr. Correr, correr, sem olhar para trás. A minha casa fica a uns 350 metros dali. Quando eu cheguei em casa, abri o portão rapidamente e bati com força. Eu não estava bem e cheguei em um completo estado de choque. A minha mãe nem acreditou no que estava vendo. O seu filho, trêmulo, com os 2 olhos arregalados, parecia que eu teria um colapso a qualquer momento. Pálido e gelado, sentei no sofá e disse à minha mãe que eu estava passando mal. Minha mãe levantou rapidamente para pegar água com açúcar. Meu pai se levantou da cama perguntando o que aconteceu com certa frieza. Eu falava quase sem voz. Pai, eu vi um bicho. Eu estava bebendo água e os pais se entreolharam. Eu estava ofegante e sem entender nada, pois ainda não acreditava que eu tinha passado por aquilo. Meia hora depois, eu melhorei do susto, e meu pai me contou que um rapaz com quem ele conversou logo pela manhã tinha avisado para que eu não saísse muito tarde, pois ele estava me observando há alguns dias do mês anterior. Meu pai nunca mais viu esse rapaz depois daquele dia, mas eu voltei a ver a criatura novamente, com mais 2 pessoas, como se fosse uma maldição que havia se apegado a mim. Oi, meu amigo Hendrik. Boa tarde. Tô aqui, né, para mandar esse áudio, para explicar melhor, né, a descrição que enviei para o canal aí, explicando umas partes também, né, do que escrevi, que eu até reli aqui e não ficou tão claro, mas eu vou esclarecer agora. Em 2018, eu moro no interior de Aracaju, né? Eu tô um pouco nervoso, né? É a primeira vez que tô mandando um áudio, né, para um canal, né? E eu geralmente nem mando áudio para ninguém, eu prefiro escrever. Mas vamos lá. Em 2018, eu tava cursando o supletivo, né? Aí meu pai, ele já tinha me falado, né? Não vou falar o meu nome aqui, né? Como eu já falei antes aí na descrição, porque eu e minha família aqui somos bastante conhecidos e tenho certeza que tem muitos sergipanos que acompanham o seu canal, né? E que conhecem a cidade de Maruim aqui, né, em Sergipe. Por isso que eu prefiro preservar o meu nome, tá certo? Para não ser tirado como chacota, né? Dificilmente vão me tirar como chacota, porque é difícil o nordestino não acreditar nessas coisas, né? Que realmente existe, né? Realmente existe. Sem enrolação, vamos lá. Explicando a parte do rapaz que meu pai conversou, né? Que esse rapaz estava, ele já vinha observando o meu horário, né? Que eu chegava em casa. Eu ia para a escola, né? Eu tinha que estar na escola às 7h30 no máximo. E 10h15 eu estava passando na porta da minha casa, passava direto para a casa da namorada, da minha namorada na época.
entendeu? Em 2018. E nisso meu pai nunca proibiu nem minha irmã de chegar de chegar tarde em casa. Meu pai nunca proibiu minha irmã. Eu estranhei, quem dera eu, o homem, né? Meu pai teve um dia de manhã que meu pai me chamou para conversar. Vou citar um nome aqui, né? Até respeito o canal. Vou vou colocar o meu nome aqui como Carlos, tá? Aí o meu pai me chamou para conversar. Carlos, tenho que conversar com você um assunto. O horário de você chegar em casa tá incomodando sua mãe e eu. Eu estranhei, porque eu sei que não incomoda, não incomodava eles, entendeu? Eu sei, sempre eu cheguei tarde em casa, entendeu? O horário mínimo para mim chegar em casa era 1 hora da manhã, entendeu? Sempre a gente do interior é assim mesmo, acorda cedo e dorme tarde, entendeu? E muitas das vezes minha mãe até 11h30 tá assistindo ainda TV, entendeu? Aí, respeitando o que ele pediu, né? Eu estranhei também. Cheguei até a conversar com mãe. Mãe, pai veio conversar comigo referente ao horário, tô incomodando vocês, tá? Não, meu filho. Aí minha mãe, foi minha mãe que começou a falar, né? Que seu pai disse que tem um rapaz aí que falou com ele que você tá chegando muito tarde em casa. E o seu pai, né? Tipo, o seu pai estranhou e, tipo, pra você ficar esperto. Ele até não tá dizendo pra você não chegar muito tarde em casa, mas pra você ficar esperto com o horário também, entendeu? Mas eu sabia, depois eu comecei a entender o porquê. Foi por causa desse rapaz que chegou no meu pai dizendo que eu tomasse cuidado, entendeu? E quase certeza que esse cara era o tal bicho que eu vi, entendeu? Aquela coisa que não é desse mundo, entendeu? É como se tivesse, como se fosse ontem isso, entendeu? Que eu vi, entendeu? Eu vou tentar ser o mais breve possível para o áudio não sair tão grande, beleza, Hendrik? Aí foi isso, entendeu? Aí, Hendrik, meu pai, ele não queria que eu chegasse, não queria me empatar de chegar tarde em casa. Ele só queria que eu tomasse cuidado. Porém, ele usou as palavras dele para mim dizer que alguém falou alguma coisa para ele. Ele só não me falou que foi um rapaz que parou ele para conversar sobre mim. Ele falou a minha mãe e minha mãe me falou. Entendeu? Meu pai é assim, entendeu? É tanto que quando eu cheguei em casa apavorado, no estado que eu cheguei em casa, né, quando eu presenciei aquela criatura, ele se levantou da cama rindo. Meu pai se levantou da cama rindo e falou assim: eu não lhe falei? Eu não falei à sua mãe sobre você chegar cedo em casa? Entendeu? Que eu cheguei em casa, eu disse: mãe, minha mãe já pegou um copo de água, né? E minha irmã tinha acabado de chegar em casa, pra você ter ideia. Meu pai não empatava. Assim que a minha irmã bateu o portão, que ela também estava chegando da rua, eu cheguei atrás dela. E já fui bater no portão e ela também estava ali para me socorrer, perguntando o que foi, Carlos. Aí, depois de 2 minutos que eu vim ter fôlego para dizer que eu tinha visto um lobisomem. No outro dia, o assunto foi esse, lá na rua da minha casa. A rua da minha casa... a rua da minha casa é tudo família. Eu tenho 3 tios casados
e duas tias que moram na mesma rua que eu. Então, para você ter ideia, eu tenho muitos primos, muitas primas, né? Tenho um avô, né? Minha avó não, minha avó já é falecida. Mas é uma rua só família, entendeu? Aí, quando os meus primos ficaram sabendo, né, que eu tinha visto a tal criatura, aí eu falei que não estava querendo ir para a escola mais, né, à noite. E mesmo assim eu tinha que cumprir, né, porque já estava próximo de pegar o meu diploma, né, do ensino médio. Eu não poderia perder. Aí foi isso, Randy, entendeu? Quando teve uma noite, já passando um ano, em 2019, essa segunda vez que eu viu eu e dois primos, né? A gente tava passando, já tava próximo de casa já, quando eu vi atrás do meu lado direito, eu já chegando próximo a o morro de casa, do meu lado direito, eu senti um mau cheiro, né? Eu até pensei que tinha alguém criando porco ali, né? Porque sempre tem alguém criando animais novos, mas um cheiro de podre, de lavagem de porco. Quando eu olhei pro lado, vinha eu e dois primos meus. Quando eu falei assim, você tá vendo aquilo ali que eu tô vendo? Quando eu olhei pro meu primo, ele já tava correndo na minha frente. E eu só lembrei de correr. Mais uma vez. Mais uma vez. De lá pra cá, Hendrik, aconteceu outra vez. Só que dessa vez eu não vi, entendeu? Eu não vi olhos vermelhos nem nada. Eu pressenti que era criatura, entendeu? Eu fui pra casa eu fui pra casa de uma tia minha, que é em um lugar mais povoado ainda de onde eu moro, entendeu? Eu moro bem próximo à zona rural onde eu moro, mas onde a minha tia mora é mais povoado ainda, entendeu? É lugares com poucas casas e muito sítio, muita chácara, né? Aí eu lembro que eu ia pra chácara dela, né, com a minha namorada. Pegava a moto de pai e ia pro sítio dela, né? Só eu e a minha namorada. Ela liberou a chave pra mim. Aí fui lá, né? Eu saí de casa nesse dia 4:30 da tarde, que eu não tava confiando mais em sair no escuro, né? Tava com medo, né? Essa é a verdade, com medo. Não saio, evito sair à noite até hoje, né? Passados 5 anos, né? Eu evito ao máximo sair à noite, entendeu? Quando eu lembro da noite, só me dá arrepio. Quando eu lembro da noite, imagine da criatura, né? Aí eu lembro que tava acontecendo uma barulheira danada no galinheiro do sítio da minha tia, né? Aí foi quando veio na mente, é ele. Nunca tinha acontecido aquilo, entendeu? Eu só lembro de ter falado com a minha namorada, chama um táxi, vamos sair daqui. Deixei a moto do meu pai lá e a gente saiu fora, entendeu? Eu nunca vi as galinhas daquele jeito, entendeu? Naquela hora, as galinhas geralmente são calmas à noite. Certeza que era o bicho. Então, Hendrik, até aqui é, é isso. Beleza, meu chefe? O meu pai só fala, quando ele lembra do rapaz, como se fosse um andarilho,
entendeu? Cara, como se fosse um andarilho barbudo, entendeu? Olhos fundos, entendeu? Corpo esquelético. Meu pai disse que nunca tinha visto ele por aquelas bandas não. Mas meu pai, acostumado a acordar cedo, né? Antes do galo cantar, meu pai já tá acordado. Meu pai se acordou, porque no interior do Nordeste sempre falta água cedo. Aí ele gostava, final de semana assim, de acordar mais cedo para encher, né, para encher os nossos galões de água, né, nossas reservas de água. Então ele acordava cedo geralmente para encher, né, as nossas caixas d'água. Aí quando ele, onde tinha os canos que sai água, era bem próximo da esquina, onde eu vi a segunda vez o bicho. Meu pai disse que ele estava passando com a roupa branca meio suja, né? De calça e com de sapato, né? Um sapato meio que rasgado. Aí meu pai falou. E meu pai nem sabe como um rapaz sabe que eu sou filho dele. Entendeu? Um negócio que sem explicação, não tem explicação. Como é que o rapaz, esse andarilho, sabe que eu sou filho dele? Entendeu? Meu pai não conhece ele não conhece meu pai. Meu pai nunca tinha visto aquele homem por ali. Entendeu? Um negócio muito estranho, muito estranho mesmo. Entendeu? Por isso que eu posso dizer, o Hendrik, né? E como eu sempre digo a todo mundo que eu falo essa minha história, né? Eu falei demais a meu pai e minha mãe que esse cara não tem condições não. Ele era esse bicho. Ele era o coisa ruim que eu vi. Entendeu? Ele já estava me observando há muito tempo. Não tem condições isso. Entendeu? Porém, ele só queria me dar um susto, porque o que ele fez foi se mostrar pra mim. Entendeu? Chega, eu me arrepio quando eu lembro. Entendeu? Quando eu passei pelo caminho que eu vi ele a primeira vez, ele estava agachado. Quando eu vi ele fez total questão de ficar de pé. Entendeu? Entendeu? Quando ele agachou a primeira vez de novo, quando ele voltou a ficar abaixado, entendeu? Foi quando veio uma reação pra mim, uma voz na minha mente: corra, 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 entendeu? Meu corpo tava todo travado. Quando minhas pernas destravou, eu só lembrei de se abaixar, pegar meu chinelo dos pés e correr, entendeu? Foi isso, entendeu? E tipo, os olhos deles era vermelho, entendeu? Ele tava com, por incrível que pareça, ele tava rindo pra mim, rindo, entendeu? Era como fosse uma mistura, o rosto dele era como se fosse uma mistura de porco, cachorro e macaco ao mesmo tempo, Hendrik. Um negócio de outro mundo, entendeu? Aqueles olhos vermelhos, entendeu? Eu pensei até que era um pesadelo que eu queria acordar, entendeu? Era um pesadelo que eu queria acordar.